Muito boa noite, bem-vindo ao 3 Pontos. Hoje com Marco António Costa, vice-presidente do Partido Social Democrata. O acordo de coligação entre PSD e CDS, só os recentes desenvolvimentos sobre o cenário macroeconómico do PS são, obviamente, alguns dos temas do programa de hoje. Olá, viva, muito boa noite. Vamos começar pela coligação e pergunto-lhe qual é o objetivo da coligação quantificável. Vão pedir a maioria absoluta? Boa noite. O Primeiro-Ministro ainda recentemente deixou claro que esse é o nosso objetivo e não apresentamos esse objetivo por capricho ou por uma vontade de ter uma maioria absoluta exclusivamente para podermos exercer um poder mais efetivo. O que está aqui em causa é poder oferecer ao país uma estabilidade que o país necessita. Repare o que seria de Portugal se nos últimos 4 anos os dois partidos que se coligaram após as eleições para garantir uma base parlamentar que tornasse possível dar a maioria indispensável para as reformas que o país viveu e assegurar uma estabilidade ao país sob o ponto de vista político e governativo. Imagine se não tivesse existido essa maioria. E para os próximos 4 anos uma maioria absoluta também é necessária, mas eu julgo que é indispensável. É viável, tendo em conta as atuais sondagens? Dependerá dos portugueses. É uma vontade que os portugueses são soberanos. Nós, nos processos democráticos, respeitamos aquela que é a decisão dos portugueses. Agora, repare, esta coligação surge num timing muito próprio. Nós quisemos dar total prioridade nos últimos 2 meses a tratar de 2 temas que eram fundamentais para o futuro do país, que é o Plano Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade. Em ambos os casos, os 2 partidos, a maioria no Governo e no Parlamento, e os 2 partidos consensualizaram um conjunto de objetivos e apresentaram aos portugueses um plano de futuro com sentido de responsabilidade e sem aventureirismo nenhum, com muito realismo, mas com uma esperança contida de recuperação gradual de rendimentos, de obtenção de uma política de fomento do emprego e, portanto, primeiro os 2 partidos concentraram-se nesse trabalho. E depois é que passaram à coligação? E a seguir, depois de termos conseguido fechar esse trabalho... Mas já havia, obviamente, conversações, isso é lógico. Houve conversações entre os partidos, entre os grupos parlamentares e dentro do Governo, naturalmente, para se fechar esses 2 programas, esses 2 planos. Falou no timing. Pergunto-lhe porquê o 25 de Abril como data escolhida para a apresentação da coligação? Eu acho que é uma data muito simbólica. Eu julgo que estes 2 partidos, nos últimos 4 anos, ajudaram muito a construir a liberdade que hoje Portugal tem. Porque, para além de todo o histórico que temos de participação no processo democrático, nestes 41 anos de participação no processo democrático, agora, sem dúvida, quando há 4 anos esta maioria assumiu funções no Governo, o país era menos livre. Era um país altamente condicionado nas suas opções e profundamente espartilhado relativamente às decisões que podia tomar. E julgo que é muito simbólico estes 2 partidos que durante 4 anos fizeram este trabalho de libertar o país de um conjunto de constrangimentos muito fortes, de devolver à sociedade portuguesa um caminho de esperança, terem escolhido o dia 25 de Abril, no final do dia. Precisamente por ser uma data simbólica. É um simbolismo da máxima importância. Não houve aí uma agenda mediática? Não, nós julgo que é suficientemente conhecida a atitude do Primeiro-Ministro. Ele não vive de mediatismos, nem vive preocupado com mediatismos. Mas o Conselho Nacional, onde vai ser aprovada esta coligação, o Conselho, os órgãos máximos dos partidos reúnem-se amanhã, precisamente no dia em que é lançada a candidatura de Sampaio da Nova. Sim. Também é coincidência? Aí é uma coincidência? Aí é uma mera coincidência. Não há um objetivo de querer retirar espaço à candidatura do professor Sampaio da Nova, não é isso que está em causa. Mas há tensões divididas, como aconteceu no 25 de Abril, não é? Como deve compreender, não há a intenção de criar aqui qualquer divisão da atenção, mas há uma agenda que nós temos que cumprir e que, da mesma forma que o professor Sampaio da Nova não nos pediu a opinião sobre a data em que tinha que fazer as coisas, nós também não temos que pedir a ninguém essa opinião e, portanto, decidimos soberanamente quais as datas em que os nossos partidos querem fazer as suas reuniões de trabalho. Não houve uma aceleração para este acordo ou para o anúncio deste acordo entre o PSD e o CDS, depois de ter sido
apresentado o cenário macroeconómico do Partido Socialista? Também aqui houve uma coincidência? Não, nós já tínhamos estabelecido há algum tempo, que tinha dito em várias entrevistas, que seria muito natural que finais de abril, provavelmente início de maio, que haveria novidades sobre o tema. Aliás, já nunca tinha dizendo, já tínhamos disse aqui várias vezes na RTP, nunca dizendo se haveria ou não coligação, mas que seria o momento para nós decidirmos... Mas era o processo natural, a coligação? É um processo natural. Como eu expliquei, era muito simples. Nós sabíamos que tínhamos um objetivo muito claro, que era fechar o Plano Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade, para dizer aos portugueses, olha, nós apresentámos para o futuro com este programa comum. E depois tratámos de nos entender politicamente para dizer aos portugueses, olha, para executar este programa, os dois partidos voltam-se a entender para dar estabilidade política ao país e oferecer essa estabilidade para conduzir este programa. E para isso é necessária a tal maioria absoluta, e voltamos ao início da nossa conversa. Sem dúvida. Se houver uma vitória sem a maioria absoluta, é possível uma abertura a outras forças partidárias, um bloco central, por exemplo? Sabe que eu acho que é pouco saudável para a democracia estar como que a discutir cenários que não são aqueles que os partidos desejam. Claro. Eu acho que o Partido Socialista... Mas foi um cenário colocado pelo próprio Presidente da República há uns tempos, quando disse que dava posse a um governo maioritário e não o contrário. O Sr. Presidente da República... Apesar de nós sabermos ali os timings. O Sr. Presidente da República, julgo que ficou suficientemente prevenido dos perigos dos governos minoritários, como aquele que teve em 2009, entre 2009 e 2011. E o Sr. Presidente da República procura sempre, na sua mais alta magistratura de influência política, garantir que o país tenha tal estabilidade. Repare que as perguntas que me está a fazer, todas elas se centram nesta ideia de estabilidade. Ora, foi isso que nos fez coligar para dar essa estabilidade. Nós lutaremos para obter uma maioria absoluta. Se não for atingida, há uma coisa que se não for atingida essa maioria absoluta, nós sabemos que a democracia é o sistema mais perfeito para se encontrar sempre as soluções geometricamente mais variáveis que possam garantir a governabilidade. Nomeadamente até através de acordos parlamentares? Muitas soluções possíveis e nós não sabemos, não nos podemos antecipar. Há vários partidos que estão aí a surgir no plano político, poderão ter outro tipo de representatividade e, portanto... O Partido Marinho e Pinto, por exemplo, será uma possibilidade? Não quero falar de nenhum em particular. Há muitos partidos. Não quero falar... não estou a falar de coligações, estou a falar que haverá provavelmente um quadro parlamentar diferente que tornará possível, eventualmente, outras geometrias de entendimento. Agora, o que me parece importante é nós dizermos aos portugueses com clareza o que é que desejamos e porquê é que desejamos. E eu julgo que o Partido Socialista fará exatamente o mesmo apelo. É respeitável, é tentar oferecer uma solução de estabilidade. Claro. E nesta coligação que será aprovada amanhã nos órgãos máximos, como é que os lugares vão ser distribuídos? Foi um bom negócio, por exemplo, para o CDS ou não? Sabe que nós temos sempre dificuldade em discutir esta questão dos negócios no sentido que está a ser feito. Para nós o importante era encontrar uma solução que fosse correta sob o ponto de vista objetivo, que garantisse a qualquer interveniente no processo uma clareza absoluta sobre o modelo e o critério que estava a ser utilizado. Nós não podemos andar aqui a negociar. Então o modelo é de 2011? O modelo é usar, o resultado foi dito, isso no acordo foi assinado pelos líderes, o resultado de 2011 foi sempre assim no passado. Todos os acordos que existiram no passado... Portanto, um deputado do CDS por 4 do PSD? Não. Não? Então. Eu não quero estar a antecipar, mas amanhã teremos a oportunidade de perceber com toda a clareza, mas é muito simples, é cumprir escrupulosamente aquilo que historicamente se passou na aplicação do método em 2011. E, portanto, este foi sempre o histórico. O PSD e o CDS, sempre que fizeram acordos, utilizaram como referencial o último resultado eleitoral obtido no mesmo tipo de eleições. E, portanto, não havia nenhum motivo para se procurar outra solução. Sei que houve muita especulação na imprensa sobre essa matéria, mas isso é natural, mas houve sempre uma grande clareza de princípios, porque a nós não nos move uma lógica de repartição de lugares, a nós move-nos uma lógica de projeto político que queremos oferecer aos portugueses com estabilidade. E já foi também acordado ao nível de cabeças de lista, nomeadamente quantos haverá do CDS? Eu não posso, eu tenho este constrangimento, já outro dia falámos sobre isso e a Cristina tem sempre a paciência de me
de me permitir dizer isto, eu de facto, como porta-voz do partido e tendo as minhas especiais responsabilidades, tenho um dever de reserva até amanhã à noite. Amanhã à noite, até os órgãos próprios do partido se puderem pronunciar. Amanhã à noite poderemos então ter algumas novidades relativamente a essa matéria. Serão todas reveladas sobre essa matéria. Nomeadamente ao nível de nomes que encabeçarão listas. Isso ainda não. Nomes não, como deve compreender. Se as eleições ocorressem a 27 de setembro, significaria isto que nós teríamos que entregar as listas a 17 de agosto. O que é tradição nos partidos nestas circunstâncias é aprovar nos órgãos máximos dos respectivos partidos aí 10 dias antes as listas, para dar tempo depois para entregar as listas no tribunal, preparar o processo burocrático. Ora, 10 dias antes seria 7 de agosto. Quer dizer que nenhum partido, por norma, faz esta discussão muito antecipadamente. Se é 7 de agosto, muito, em meados de julho, começará uma conversa entre os diferentes responsáveis das bases do partido, porque temos órgãos políticos de base que fazem esse trabalho, fazem propostas aos órgãos de nível superior e depois os órgãos de nível superior sufragam essas propostas. Cenário macroeconómico do Partido Socialista. Deixe-me dizer aqui duas preocupações que existem. Uma tem a ver com a inclusão de personalidades independentes, a abertura das listas a personalidades independentes, enfim, com aquilo que é tradicional, uma abertura natural. Pode adiantar nomes nesta altura? Não, de forma nenhuma. Nomes é uma matéria que só mais à frente. Nesta base de discussão, a partir das estruturas mais próximas de terreno, e os nomes depois, quer de cabeças de lista, quer de personalidades independentes, por norma, como é sabido, será o presidente do partido ou os presidentes dos partidos que terão essa responsabilidade final de fazer esse trabalho e depois sujeitar isso a sufrágio direto. E a segunda preocupação é? A segunda preocupação é garantir que haja da nossa parte um foco muito grande no esclarecimento político das propostas que estão em cima da mesa. Isto é, tornar possível que os portugueses tenham um debate político bastante substantivo, mais substantivo do que formal, um debate político que torne possível os portugueses perceberem em concreto, se fizerem uma opção por um determinado modelo de programa, um determinado modelo político que está a ser proposto por um partido, quais são as consequências previsíveis do ponto de vista financeiro, económico e social. Não as que são anunciadas pelo partido, mas aquelas que entidades independentes podem avaliar e dizer no concreto o que é que poderá acontecer. Eu julgo que aí cada um exercerá o seu direito de voto na plena consciência das opções que está a fazer e não num método exclusivamente de uma percepção errada. É aquilo que pretende exatamente, passo pelo crivo dessas entidades independentes, o cenário macroeconómico que foi apresentado pelo Partido Socialista. Daí também as 29 questões que foram colocadas ao PS. Qual é o grande objetivo dessas questões? Eu gostava de começar por dizer que foi com enorme satisfação que assistimos à resposta que o Partido Socialista hoje deu através do Dr. João Galamba, de ter afirmado que estavam disponíveis para poder responder às 29 questões que eu E António Costa diz que serão respondidas amanhã. Serão respondidas amanhã. Eu acho que isso é muito importante, porque de facto há dúvidas, não são dúvidas de retórica, não é uma tentativa de querer minar o trabalho que foi apresentado, são questões muito objetivas que precisam de ser conhecidas para podermos fazer uma avaliação e podermos fazer uma crítica mais sustentada, mais favorável ou mais desfavorável. Portanto, não estão a colocar em causa a bondade das propostas? Não, queremos é compreendê-las, porque há coisas que não jogam, não bate certo, são contraditórias, há insuficiência de elementos e, portanto, quando é assim, pergunta-se antes de tomar uma posição definitiva. Em segundo lugar, há em todo aquele programa um problema de base. O professor Mário Centeno, quando apresentou as propostas, disse que todas elas eram auditáveis, que era a primeira vez que se apresentava um programa em que todas as propostas eram auditáveis. Isto é, era fácil compreender-se os impactos dessas propostas. Ora, o primeiro problema, discutimos isso aqui na terça-feira da semana passada, o primeiro problema é que não existe um cenário base macroeconómico no qual estejam alicerçadas essas propostas. Pelo menos nós não o conhecemos em toda a sua plenitude. Sim, porque o PS alega ao contrário, não é? Mas leu, como eu li, até tive aqui a oportunidade de lhe perguntar, vê aí os elementos textos, e não estão. Bom, dito de outra maneira,
O que está aqui em causa é que o PS fez uma declaração de princípio, dizendo o seguinte: nós garantimos que cumpriremos com todas estas propostas, serão cumpridas as regras que nos obrigam a nossa presença na União Europeia e o benefício de estarmos nesta União. Desde logo, o Pacto de Estabilidade e Crescimento não é violado e o Tratado Orçamental, que nós também votamos e que aprovamos na Assembleia da República, nós PS, nós PSD, nós CDS, os três partidos, também não seria violado e seria integralmente cumprido. Ora, esta declaração de princípio não tem nada que comprove, em termos de elementos, essa mesma declaração, isto é, nós não conhecemos o cenário base. Ora, a maioria já disse e já afirmou claramente que se vinculará ao cenário macroeconómico base que está subjacente ao programa de estabilidade apresentado pelo Governo, aprovado pelo Conselho de Ministros e discutido na Assembleia da República. Esse programa, esse cenário base macroeconómico a que a maioria se vincula, foi analisado pela OTAO, pela Unidade Técnica Autónoma Orçamental, de Apoio Orçamental, e pelo Conselho de Finanças Públicas. Estas duas entidades independentes, compostas por personalidades independentes e por corpos técnicos independentes, analisaram e vieram dizer aos portugueses se aqueles números eram fiáveis ou não eram fiáveis, confirmando a fiabilidade dos números e dizendo que, efetivamente, há um quadro de cumprimento dos objetivos de acordo com as propostas que estão contidas no Programa de Estabilidade. Aquilo que nós queremos saber é se as propostas que o Partido Socialista apresenta batem certo com o quadro macroeconómico que dizem ter e que supostamente cumpre os tratados. Ora, nós não sabemos se cumpre ou não. Portanto, ou seja, quando o Partido Socialista desafia o PSD para que apresente também essas entidades independentes um documento semelhante, está ultrapassada essa questão, porque nós dissemos que aderíamos àquilo que é a proposta do Governo, que está aprovada. Porque esse programa de estabilidade acaba por funcionar como, ao fim e ao cabo, o programa eleitoral da coligação. Não é um programa eleitoral, mas é uma base de trabalho. Nós não faz sentido, estamos no Governo coligados e apresentarmos um programa para os próximos anos ao país, no Governo, e depois nos partidos apresentarmos uma coisa diferente. Mas este cenário macroeconómico também foi dito por parte do Partido Socialista que não é uma bíblia e que é uma base de trabalho. Cristina, mas não há cenário base macroeconómico. É afirmado... Mas haverá discussão pública. Não, o que existem são propostas. Sim. O cenário base não existe e não é conhecido. Nós queremos conhecê-lo e queremos auditá-lo. E assim como foi conhecido e auditado aquele que o Governo apresentou e está subjacente ao plano de estabilidade. Apesar de eu considerar incompleto este trabalho... O programa de estabilidade, peço desculpa. Acredita que a UTAU e o Conselho de Finanças têm realmente competências para avaliar o documento? Como foi feito o desafio? Eu gostava de esclarecer isso com muita simplicidade. Primeiro, a UTAU tem a competência que decorre daquilo que eu já afirmei hoje, que é a possibilidade da COFAP, que é a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, poder solicitar a apreciação desse documento. O Presidente já veio dizer que a questão para já não se coloca porque ainda não chegou lá, não é? Claro, mas esqueceu-se de referir que no passado já houve um precedente. Eu não vou dizer mais sobre isso, mas houve já um precedente. Haverá um tempo para conversarmos sobre isso. Isso é um tema que agora está entregue ao grupo parlamentar e, portanto, está muito bem entregue. Mas houve algum documento similar que foi entregue e também foi analisado? Não, quando o debate do Orçamento de Estado e das diferentes propostas foi feita uma proposta nesse sentido, uma avaliação de impacto orçamental de todas as propostas que estavam apresentadas, e julgo que só não avançou porque a Unidade Técnica de Apoio Orçamental não tinha condições para, em tempo útil, que era aquele tempo de debate parlamentar das propostas de emenda orçamental, fornecer todos os estudos e fornecer toda a análise devidamente auditada. Mas poderia fazê-lo, se tivesse as condições para tal? Se tivesse tempo, não é só condições, era tempo, eram 1000 propostas. Era condição temporal, Era uma condição temporal. Condições quando normalmente as pessoas subentendem meios humanos. Claro que os meios humanos também, mas felizmente o tal tem todos os meios humanos. Mas aqui eram meios temporais. Aqui era um problema temporal. Mas há aqui uma questão que é muito importante. Portanto, não há dúvida que, sob o ponto de vista regimental e legal, há essa possibilidade.
Eu julgo que o Partido Socialista não se esconderá atrás de nenhum artifício de natureza regulamentar para deixar de apresentar uma proposta que permita auditar, como eles disseram na apresentação que fizeram. O professor Mário Centeno referiu isso. Nós temos pela primeira vez um programa... Isso acabou por ser sublinhado hoje também. E por parte do Conselho de Finanças, diz que está a preparar uma orientação sobre o assunto que servirá de casos futuros. Portanto, abre-se aqui um precedente. O Conselho de Finanças Públicas, a lei que o enquadra, não prevê esta possibilidade, mas também não a proíbe. E, portanto, aliás, a declaração do Dr. João Galamba hoje foi até bastante clara relativamente a isso. Eu julgo que ele admitiu com clareza a possibilidade do Conselho de Finanças Públicas se poder pronunciar. Exatamente. Ora, se ele entende que o Conselho de Finanças... o Partido Socialista entendem que o Conselho de Finanças Públicas pode pronunciar sobre esta matéria, não há dúvidas que o tal também pode. E, portanto, é só uma questão de vontade do Partido Socialista de tornar possível que os portugueses saibam quais são as contas que estão na base de todas aquelas propostas, se aquelas contas correspondem ou não àquilo que eles afirmam ser, e, em terceiro lugar, se com aquelas contas se cumpre ou não o Pacto de Estabilidade e Crescimento e o Tratado Orçamental. E que impacto é que aquilo terá no futuro na vida dos portugueses, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista financeiro, as consequências práticas social, para poderem os portugueses perceber o que é que os partidos estão a propor e as consequências práticas, como diz a Cristina bem, dessas soluções caso as venham a escolher. Portanto, este tipo de cenário macroeconómico que foi apresentado pelo Partido Socialista, que não era usual apresentar-se documentos similares por parte dos partidos. Eles não apresentaram cenário macroeconómico, eles apresentaram propostas com alguns elementos de um cenário macroeconómico que não é conhecido no seu total, na sua globalidade. Elogiam ou não um trabalho destes porque os eleitores acabam por saber ao que é que vão? Nós dissemos que era com satisfação que recebíamos este programa do Partido Socialista, por uma razão muito simples, porque finalmente agora é possível nós fazermos este debate mais detalhado. E eu julgo que é isso que que todos pretendem. Eu não tenho dúvidas que o Partido Socialista também colaborará neste processo, no sentido de tornar possível que se auditem as nossas propostas e as propostas do Partido Socialista. As nossas já foram, porque o Programa de Estabilidade foi sujeito a essa auditoria, para se perceber em concreto as consequências práticas na vida dos portugueses, como dizia destas mesmas propostas, de uns e de outros. E se outros partidos apresentarem também propostas similares, um cenário macroeconómico, o PSD também irá propor que sejam auditáveis? Eu acho que deve haver Devem dever, passar por esse crivo. Eu não quero errar, mas é tradição, não quero dizer nada que não seja preciso, mas é tradição em vários países europeus haver essa auditoria prévia. Ainda agora em Inglaterra houve essa discussão, auditoria prévia de todas as propostas que são feitas para saber, de forma independente, para saber as consequências e os efeitos concretos na vida das pessoas daquilo que os partidos até por uma questão de equidade. Eu julgo que isto não... Repara, isto é um salto qualitativo muito importante no debate político português. E é uma elevação desse debate político português, porque aí permitirá que os portugueses tenham um conhecimento mais global, mas também mais aprofundado de todas as opções das propostas que estão em cima da mesa, não é? Que estão a ser feitas pelos vários partidos que estão, claro, e que estão a ir para eleições. E no momento que há tanta abstenção, é importante pensar em valorizar esse papel da democracia. E valorizar exatamente nos debates a serem feitos esse tal conteúdo. O confronto democrático e saudável e elevado de pontos de vista e de ideias. Greve da TAP está marcada para o próximo dia 1, já na próxima sexta-feira, 10 dias de greve. Hoje à noite houve uma reunião, ao fim da tarde, início da noite, houve uma reunião de pilotos, cerca de 100 que não concordam com esta paralisação e que procuram uma solução que dizem que sirva o país, e neste exatamente estão a dar a indicação que está a haver uma nova reunião nesse sentido, na sede do sindicato. Portanto, estamos aqui com outra reunião paralela. Estas movimentações poderão indiciar algo? Eu acho que os grevistas estão isolados. Aqueles que perfilham a solução da greve com os exageros que esta greve comporta, os prejuízos inaceitáveis que esta greve comporta, estão isolados na sociedade portuguesa e julgo também dentro da TAP, o que não deixa de ser curioso. Amanhã está já marcada uma marcha silenciosa de outros trabalhadores que apelam ao bom senso. O que está a acontecer é que um grupo muito minoritário
eu diria até bastante privilegiado de trabalhadores, privilegiados no sentido que têm boas condições salariais, estão a colocar emprego toda a empresa, a economia nacional, nomeadamente o turismo, e a própria empresa. E é uma coisa que as pessoas têm que perceber, é que a TAP tem que ter uma solução e a solução vai ter que ser a privatização. Porque se não for a privatização, o Estado não vai poder continuar a injetar dinheiro. E esta greve... Esta greve põe ou não em causa a privatização? Eu acho que esta greve não colocará em causa, julgo eu, espero que não. Julgo que esta greve é um ato de exagero, de reação exagerada de alguns trabalhadores. E julgo que tem havido uma linguagem muito moderada de apelo. Eu também deixo esse apelo no sentido de pedir aos grevistas que estão a preparar a greve que desistam, porque eles, para além do mais, estão a contribuir com essa possível greve para pôr em causa os seus próprios postos de trabalho, porque a empresa entrará necessariamente numa situação de muita dificuldade. O governo é acusado de não ter cumprido o acordo de dezembro do ano passado, de 2014, e também de não estar a ser salvaguardado pelo que foi acordado em 1999. O governo está aberto a negociações nesta fase ou não? Não, julgo que era impensável. O engenheiro João Cravinho foi quem foi responsável por essa negociação de 99, foi muito claro a dizer que eles estavam a reclamar coisas que não tinham direito. Portanto, nesta altura não há possibilidade de haver negociações? Eu julgo que existe uma completa impossibilidade de negociações. Marco António Costa, muito obrigada. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Fica por aqui o 3 Pontos, que regressa amanhã com o Rui Moreira. Boa noite, obrigada pela atenção.